Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Vocês não sabem como meu coração está feliz de estar aqui essa noite. You don't know how happy my heart is for being here tonight. Eu estava ouvindo a Val falando. I heard Val speaking. Eu estava ouvindo o que cada um falou sobre como essa igreja é uma bênção. I heard how everybody was sharing about this blessing has been to everyone else. I heard you. Eu não preciso acrescentar nada. I don't need to add anything. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. But I'd like to share something. Eu acho que você concorda comigo, Davi. I think you agree with me, David. A Igreja Brasileira da Esperança é uma igreja de apoio. The church, the Brazilian Church of Hope, is a church that supports. Muita gente encontra apoio aqui. Many people find support here. O tempo que eu fiquei aqui, The time that I was eu here, vi muitas pessoas chegando, I saw many people coming sendo here, abraçadas, being hugged, recebendo suporte, receiving support, e depois indo para outros lugares, and then going to other mas places, sendo abençoadas aqui. but also being blessed from here. E se eu tivesse que dar um apelido para essa igreja, If I could give a nickname to this church, eu chamaria essa igreja de Barnabé, I would call this church Barnabas, porque Barnabé apoiou Saulo. because Barnabas supported E Saul, depois Saulo foi embora, and then Saul went away. mas Saulo só pôde ser Saulo, But Saul could only be Saul porque existia Barnabé. because there was E eu Barnabas. sei que a PCH é isso. And I know that the Brazilian Church of Hope is just that. Vocês sabem disso. You know that. Vocês que estão aqui há muito tempo. For you there long enough, knows Vocês about viram that. muitas pessoas chegando da Igreja da Esperança, You have seen many people coming to the Church of sendo Hope, abraçadas, being hugged, recebendo suporte, amor e carinho. receiving support and kindness. Muitas não estão aqui, aliás. Many of them, they are not with us anymore. Mas a eternidade vai fazer justiça But the eternity will be right a enough tudo que Deus tem usado a Igreja Brasileira da Esperança. for everything that God has used the Brazilian Church of Hope. Aleluia! Hallelujah. Glória a Deus! Praise the Lord. Algumas coisas não mudam. Some things don't change. Davi, David, a mesa at the same time, essa gravata é Eu vou dizer o que Agnes me falou. I'm going to say what Alice has told Eu me. falei assim, vocês não mudam. You guys don't change. Aí a Agnes falou assim, eu sei porque você acha que Davi não muda. And Alice told me, I know why you think that David never Porque ele changes. usa a mesma gravata. Muito bom. Essa é uma boa estratégia. That's a good strategy. Eu me sinto honrado. I'm very honored. Eu sinto meu coração está explodindo de alegria de estar com vocês essa noite. My heart is exploding of joy for being with you A tonight. Almira mandou um beijo para vocês. Elvira has sent a big kiss to you. Almira. Almira. Não fala o nome da minha esposa errado. She's going to be sad. Almira. Almira Mandou um beijo para vocês. sent a big kiss to you. E o nosso plano é vir com a família aqui. And our plan is to come with our family here, Provavelmente de carro. probably by car Tá vendo? in the summertime. Ok. Vamos abrir a palavra de Deus. So let's open the Word of God. Vamos ver se o meu... Não está indo. Ele deveria... agora foi. It's not going on, it's going Ah, on. lá. Quantos leram um livro inteiro da Bíblia na semana que passou? How many of you have read an entire book of the Bible? Um livro todinho. An entire book A semana que passou, levante a mão. last week. Raise your hand. Ok, nós vamos ler o livro todo. Okay, we're going to read the entire book now. Porque vocês não leram o livro todo semana passada. Because you have not read the entire book last week. Então vocês vão ler Filemão. You're going to read Philemon. Ok, é um livro pequeno. Okay, it's a small book, 24 versículos. 24 verses. Mas eu creio que é o que Deus tem para nós essa noite. But I believe that's what God has for us tonight. Então eu vou ler um versículo em português e o meu amigo Sérgio vai ler outro em inglês. I'm going to read the one verse in Portuguese and my friend Sergio will read the next verse in English. Não fique maluco, Don't get crazy. ok? Fique aqui comigo. Focus on me here. On me. On Jesus. In Jesus. Vamos? Let's go. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. To Aphia, our sister, to Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets in our home. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. I always thank my God as I remember you in my prayers.
estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. I pray that you may be active in sharing your faith, so that you will have a full understanding of every good thing we have in Christ. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido animado por teu intermédio. Therefore, although in Christ I could be bold and order you to do what you ought to do, Prefiro, todavia, te solicitar, em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. I'm sending him, who is in my very heart, back to you. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, em teu lugar, para me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. But I did not want to do anything without your consent, so that any favor you do will be spontaneous and not forced. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti por um tempo, a fim de que o recebas para sempre. No longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He's very dear to me, but even dearer to you, both as a man and as a brother in the Lord. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. And if he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para eu te alegar que tu me deves até a ti mesmo. I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. And one thing more, prepare a guest room for me, because I hope to be restored to you in answer to your prayers. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. And so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém? Amen. Vamos orar? Let's pray. Senhor Jesus, Lord Jesus, fala conosco. talk to us. Palavra nova. A new word. Palavra do teu coração. A word from your heart. Muda o nosso coração essa noite. Change our heart tonight. E que nós sejamos transformados That we be transformed, a partir da tua mensagem. starting from your word. Em teu nome, In Jesus. your name, Jesus. Amém. Amen. Tem histórias que parecem que tudo deu errado. There are stories that seems that everything went wrong. E você pensa, não tem nada de bom para sair daí. And sometimes you think there is nothing what you got out of the story. Talvez você já viu histórias assim. Maybe you have seen stories like Talvez that. você conhece histórias assim. Maybe you have seen or know stories like that. Aliás, talvez a tua história tenha sido assim. Or maybe there are stories like that. Você tem uma boa coisa para te But I dizer. have a good thing to tell you. Esse livro está na Bíblia. This book is in the Bible. É a última carta de Paulo que nós temos na Bíblia. It's the last letter of Paul that is written in the Bible. Mas ela é extremamente pessoal. But it's extremely personal. Você fica pensando, por que está na Bíblia essa carta? You keep thinking to yourself, why this letter is in the Bible? Porque essa carta fala sobre isso para nós. Because this letter talked to us about that. Quando tudo parece que é um fracasso, When everything we think that is a failure, existe algo especial. there's something special. Eu trouxe o meu quadro. I brought my whiteboard, chalkboard, eu vou dar aula para vocês hoje. and I'm going to give you a class to you. E a aula quem vai nos ministrar, na verdade, é o Filemão. And this class will be given by Philemon. E eu preciso que você fale para a pessoa do lado, aprende com o Filemão. And I need you to tell the person next to you, learn with Philemon. Aprende com o Filemão. Learn with Philemon. Esse é o momento triste da história. This is a sad moment of the E as story. pessoas falam assim, aprende com o Filemão. Because this is the sad moment. Oh, learn with Philemon. Não, Lessa, aprende com o Filemão. Oh, learn with Philemon. Eu preciso comer. I need to eat. Val, tem comida? Val, is that food? Aprende com o Filemão. Learn with Philemon. Prega rápido, pastor. Oh, preach quick, Eu Pastor. tentarei ser. I'll try. Mas eu preciso que você aprenda com o Filemão. But I need you to learn with Philemon. Amém? Amen? Filemão vive na cidade de Colossos. Philemon lived in the city of Aquela Colossus, cidade para onde Paulo escreve a carta aos Colossenses. the city where the Apostle Paul wrote the letter to the Colossians. Colossenses, Colossos. Colossians, Colossus. Aham! You have to say.
emoção nele. Show emotion on him. E ele tem uma esposa chamada Áfia, um filho chamado Arquipo. He has a wife called Aphia and a son called Archippus. E ele tem um escravo. And he has a slave. Sem vergonha. Very embarrassing man. Safado. Wicked man. Ladrão. Thief. Ele pega umas coisas do Onésimo He takes things from Onesimus e foge. and run away. E pronto. And that's it. Ok. Okay. Agora Paulo But Paul está preso em Roma. is a prisoner in Rome. E ele está na sua casa, na casa alugada, mas ele é prisioneiro, não pode sair de lá. He has a rented home, but he's a prisoner of Rome, so he cannot get away from Mas there. ele encontra com pessoas lá em Roma. But he meets people in Rome. E Paulo tinha evangelizado o Filemão. But Paul had reached out to Philemon. E Filemão se tornou um crente através de Paulo. And Philemon became a Christian through Paul. Filemão tinha uma igreja na sua casa. Philemon had a church on his own house. E era um cristão. It was a big Christian. Aleluia! Hallelujah. Eu estou testando a Sandaiana. Aleluia! He's trying to test the A Sandaiana. the assembly of God. E aí, And then o Paulo está lá. Paul is there. E quem aparece em Roma? And who shows up at Rome? O ladrão. The thief. Onésimo. Onesimus. O escravo fugitivo. The slave, the runaway slave. Sabe o que Onésimo fez? You know what Onesimus did? Roubou Filemão, He took away Philemon, fugiu run away, e ele está em Roma. and now he's at Rome. Ninguém me conhece. Nobody knows me. Ninguém sabe quem eu sou. Nobody knows who I am. Ninguém sabe do meu passado. Nobody knows my Aí ele past. está andando e pau! And then he's saying, Paul! Au! Wow! Paulo olha para ele, eu te conheço. And Paul looked at him and said, I know you. Você não trabalha com Filemão? Don't you work with Philemon? Não. No. Conheci você, Onésimo. I know Onesimus. É, sou eu. Yeah, that's me. Por que você não está com seu patrão? Why you're not with your master? Eu roubei o chefe. Yeah, I was a thief and I took away stuff from Eu my boss. gastei todo o dinheiro. I spent all his money. Eu não tenho como voltar. I have no way to come back. Eu pensei que eu tinha me livrado do meu passado. And I thought that I was delivered from my past. E agora eu encontro com você. And now I meet you. Primeira lição que o Filemão ensina para nós. First lesson that Philemon teaches. Você pode ler para mim em português? Can you read in Portuguese? Não adianta. It's not worth it to run away from your past. He always finds you. Eu tinha um amigo que ele trabalhou com a polícia rodoviária no Brasil. I had a friend who used to work as a state police trooper in E ele Brazil. me contou uma história terrível. And he talked to me about a very terrible story. O cara estava correndo muito na The estrada. guy was running a lot in the E de highway. repente um desses homeless, pessoas sem casa, estavam andando lá na estrada. And one of those homeless people were walking along the road. Mas ele não viu, era uma curva. But he didn't see it. It was a E curve. ele atropelou o carro. And he ran over the guy Com muita velocidade. very fast. E aí ele freou lá na frente. And then he braked ahead. E ele voltou. And then he backed his car. E ficou procurando o corpo. And then he was looking E for ele the olhou em body. todas as direções. And he looked for in all Dirigiu directions. para trás, foi para frente. Drove backwards, forwards, E não saiu do carro. and never left the car. E ele pensou, ninguém me viu. And he thought nobody saw me, E ninguém viu o corpo. and nobody saw the body. E ele saiu. And he ran away, Foi embora. went away. Ficou no passado. It went and stayed in the past. Ratuna Matata. I don't know, man. Isso é Kim Lion. Rei Leão. Isso é um filme chamado Rei Leão. Oh, that's the movie called The King Lion. E tem o Timão e Pumba. Timon and Pumbaa. E eles falam pro leãozinho: And they talk to the little lion. esqueça seu passado. Forget about your past. Ratuna Matata. E o cara pensou: eu atropelei alguém, mas eu vou esquecer. I run over someone else, but I'm going to forget. E lá na frente tinha o posto da polícia. And then over there was the state patrol E ele pensou, stop. não vou dar mancada, vou parecer normal. I'm gonna fake normal. E ele foi passando. And he was driving. Ninguém sabe que eu matei uma pessoa. Nobody knew that I killed someone. Então o policial, And then
the cop used the whistle. E mandou ele parar. And he has to stop. E disse, você está preso? He said, here you are in jail. Under arrest. Thank you. I'm not a legal guy, so Você está preso? you are under arrest. Ele disse, por quê? Why? Por assassinato. Because you killed someone. Ele disse, como você sabe? How do you know? Ele disse, saia do carro. Get out of the car. E o horrível da história The horrible of the é que story. o corpo estava lá em cima, The body was on the roof. preso no bagageiro do carro, naquele... In the luggage compartment in the back. Horrível a história. Horrible story. Mas deixa eu te contar uma coisa. But let me share something. Sabe o que eu vejo nas igrejas? You know what I see in the churches? Tem um bando de gente com pessoas no bagageiro. There's a lot of people with dead bodies in their luggage compartment. Você não me engana. You're not gonna fake around me. Você pensa que eu estou brincando. You think I'm joking? Mas eu estou metendo a faca em você. But I am putting the knife on you. Pessoas que você não perdoou, People that you have not pessoas com forgiven. quem você não acertou a sua vida, People who you have not made your life pessoas que right. você disse eu não quero mais contato com elas. People that you have said, I don't want any contact E with você diz, other ninguém people. sabe disso. And you say to yourself, nobody knows about this. Está tudo aí no teu bagageiro. Everything is inside of your luggage compartment. Não adianta fugir do teu passado. You cannot run away from your past. Ele sempre te encontra. He always finds you. Eu tenho uma sugestão para você. I have a suggestion for you. Confie em Jesus. Trust in Porque Jesus. só Jesus pode nos reconciliar com o nosso passado. Because only Jesus can reconcile with our Só past. Jesus pode consertar o nosso passado. Only Jesus can fix our Porque past. as piores coisas que aconteceram na nossa vida, Even the worst things that has happened to our life, elas podem ser consertadas. they can be Lá no fixed nosso passado, in our past quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. when we give our lives to Jesus Christ. Mas o Onésimo pensou, está no passado. But Onesimus thought is in the past. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Como é que fala em inglês? Hakuna Matata, esse mesmo. O lindo de ser. É a casa da musiquinha. Mas o Onésimo pensou, ninguém sabe que eu roubei Filemão. But Onesimus thought, Onésimo pensou, ninguém sabe que eu roubei Onesimus that Filemão. I stole from Philemon. Mas ele se encontrou com alguém que sabia. But he met someone who knew about it. Quem? Who? Paul. Não fuja do seu passado. Don't run away from the past. Deixa Deus consertar. Let God fix that past for you. Mas e o Paulo? What about Paul? Paulo não devia se meter com esse tipo de gente. Paul should not get involved in this kind of Que tipo de apóstolo se envolve com ladrão? What kind of apostle get involved with a thief? Que tipo de homem de Deus conversa com esse tipo de gente? What kind of a man of God talk to this kind of people? Gente de Deus. People of God. Paulo, um homem de Deus. Paul, a man of God. Paulo podia pensar assim: Paul could think like, Onesimus, você é um ladrão. you're a thief. Eu não quero contato com I don't want any você. contact Eu sou with amigo you. do Filemão. I'm friend of Philemon. Faz de conta que eu não te vi. You pretended I never saw you. Conhece gente assim? Have you met someone like that? Não tem gente assim. There's nobody like that. Só em Wisconsin. Just in Wisconsin. Sorry, sorry, I don't live in Wisconsin, right? Sorry about that. Okay, solta fora. Sorry, primo lobo. Então isso acontece. This happens. Às vezes a gente não quer se envolver com as pessoas Sometimes we don't want to get involved with this kind of people porque elas fizeram coisas feias. because they did ugly things. Segunda lição de Filemão. Second lesson of Olha para o all, meu quadro. look at my Vamos chalkboard. ler juntos? Let's read together. Não despreze a ninguém por seus erros. Por quê? Às vezes nós sabemos as coisas erradas que as pessoas fizeram. Ou só igual dela. So don't minimize anyone for their mistakes. Because you don't know God's plans for them. Amém. Às vezes a gente olha para uma pessoa Sometimes we look for someone e a gente else diz, essa pessoa fez algo terrível. and we say, this person has done something terrible. Não quero contato com ela. I don't want any contact with É this. uma pessoa perigosa. It's a dangerous person. Quando Deus mandou Ananias na casa de Saulo,
When God sent Ananias to the house where Saul e was, disse, vai lá e ora por Saulo. and God said, go and pray for Saul. Alguém lembra do que Ananias Do disse? you remember what Ananias had said? Senhor, Lord, eu ouvi falar desse cara. I heard about this guy. Ele é perigoso. He's dangerous. O que é que o Senhor falou para What Ananias? did the Lord told Ananias? Vai lá, Go there. ele é um vaso escolhido. He's a chosen vessel. Eu vou usá-lo. I will use him. E aí ninguém quis saber de Paulo. And nobody cared about Paul. Todo mundo tinha medo dele. Everybody's scared of Quem Paul. abraçou Saulo? Who had Paul? Barnabé. Porque ele estava lá. Because he was there. Alguns anos depois, é verdade. A few years later, Mas ele of vai e course, traz Paulo para perto. he brought Paul together E agora Paulo, close to him. And now Paul, em Roma, in Rome, encontra com um ladrão, meet a thief, escravo, a slave, que deixou seu patrão na mão. that left his boss hanging. Mas ele não abre mão dele. But he didn't give up on him. Ele insiste. He continued to persist. Ele acredita. He trusts. Alguns de vocês sabem quem foi o meu pastor, minha inspiração no Brasil. Some of you know who was my inspiration in Brazil, my pastor in Brazil. O nome dele é Manuel Mendes Neto. His name was Manuel Mendes Neto. Ele cresceu numa família estranha. He grew up in a very strange family. E um dia ele optou pelo homossexualismo. And one day he decided to choose to be a homosexual. E ele caminhou por uma vida perigosa por alguns anos. And he walked a very dangerous life for many years. Mas um dia o levaram para um acampamento da Igreja Presbiteriana Independente. But one day they took him to a camp of the Independent Presbyterian Church. E ele disse que ele era totalmente diferente. And he said that he became totally different. Naquela época ele já estava começando a usar roupas de mulher, At that time he was already dressing as a woman, como travesti. as a transgender. Mas aí, naquele acampamento, But on that camp, ele encontrou com o pastor dele. he met his pastor. E o pastor o abraçou And the pastor hugged him e disse, Deus te ama. and said, God loves E you. ele tem um plano para você. And he has a plan for you. E sabe o que o meu pastor testemunha sobre essa época? You know what my pastor shared or testimony about this time? Ele disse, eu nunca me senti tão aceito, I never felt so accepted, tão amado. so loved. Aquele homem sabia do meu passado. That man knew my past. Ele sabia do que eu fazia nas They noites. knew exactly what I used to do. Ele era um homem velho, He was an old man, tradicional, traditional. mas não interessa o meu passado. But in what didn't matter to him, my past. Ele me abraçou He hugged me. e ele fez de mim um homem de Deus. And he made me a man of God. E eu achei naquele homem incentivo para receber Jesus. And I found on that man an incentive to accept Jesus. Ele abandonou o homossexualismo. He left behind Abraçou homosexuality, Jesus. hugged Jesus. 2 anos depois ele foi para o seminário. 2 years later, he went to the seminary. Ele já é pastor há mais de 20 anos. He's a pastor over 20 years now. Ele já é avô. And he's a grandfather. E tudo começou And everything started quando alguém não o desprezou pelos seus erros. when someone didn't left him behind because of their mistakes. Nós não colocamos rótulos nas pessoas. We don't put a label around people. Satanás faz isso. Satan does that. O mundo faz isso. The world does Nós that. não usamos rótulos. We don't use Nós labels. amamos as We pessoas. love people. E confiamos no poder de Deus para transformá-los. And we trust God's power to change people. Amém. 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 Aí, André. Amém. O Paulo abraçou o Onésimo Paul hugged Onesimus, e pegou aquele menino que estava fazendo tudo errado and he got that guy that was doing everything e wrong, pregou o evangelho para and ele. he preached the gospel to him. E sabe o que aconteceu? You know what happened? Onésimo recebeu Jesus. Onesimus received Ele não Jesus. somente mudou de vida, He did not only change his como se lifestyle, tornou discípulo de Paulo. but he became a disciple of Paul. Mas lembre-se, But remember, Deus quer reconciliar você com o seu passado, God wants to reconcile yourself with your para past você viver melhor o futuro. so you can live a better future. Não é assim, David? Isn't that? A gente agradece pelo passado, We're thankful for the past, celebra o presente celebrate e the fica present, cheio de expectativas com o futuro. and become full of expectations to know about what the future E eu acho linda essa história, And I think it's beautiful. porque story. Paulo podia dizer, Onésimo, tu vai ficar por isso mesmo, fica por aqui comigo em Roma e acabou o teu passado. And Paul would just say, oh, just stay with me in Rome and everything is over your past. Não. No. Graças a Deus no reino não tem jeitinho brasileiro. Thanks God, God's kingdom there is not the Brazilian way. Você tem que explicar isso para os americanos. É um jeito meio perigoso de fazer essa coisa. You have to explain to the Americans, it's kind of a dangerous thing to do.
Isso é uma triste coisa sobre o Brasil, uma triste coisa sobre o Brasil. It's a sad cultural feature of Brazil. A gente dá um jeito. Yeah, we'll find a way. Não, isso não existe no reino de Deus. There is nothing like that in the kingdom of God. Deus gosta das coisas certas. God like things correct. Quando Onésimo estava bem firme, When Onesimus was strong, Paulo olhou para ele Paul looked at him. e disse: você vai ter que consertar You gotta fix your past. o que você fez no passado. What you did in your Você vai past. ter que acertar isso. You have to fix that. Mas eu vou mandar uma carta pro... But I'm going to send a letter to. Não, Colossos é a cidade, mas como é o nome do cara? What is the name of the O guy? nome do livro? What is the name of the book? Filemão! Philemon. Quem sabe o que significa Filemão? Does anyone know what Philemon means? Significa aquele que beija, Means the one who kisses amoroso, with love, carinhoso. tender. Era Filemão. There was Philemon. Então Paulo escreve uma carta para Filemão. And then Paul started writing a letter to Agora Philemon. você tem que entender que essa carta é crítica. And then you have to understand this is a critical letter. Porque full of quando criticism. um escravo fugido, Because when a slave used to run away e ele era encontrado, and he was o found, dono podia matar, their previous master could kill him. porque essa era a lei romana. Because there wasn't a Roman law. Você fugiu, You run away, você roubou, you steal, eu posso te matar. I can kill you. Então Paulo podia estar mandando Onésimo para ser morto. But Paul could be sending Onesimus to his own death. Você entende como é crítica a situação? Do you understand how tough the situation Então was? Paulo disse: volta para casa. But Paul said, go back home. Aí eu fico imaginando And then I started to imagine o Onésimo dizendo: eu vou morrer, Onesimus saying, I'm going to die. eu vou morrer, I'm going to die. eu vou morrer. I'm going to die. E aí o Paulo disse: relaxa, And Paul said, just relax. eu vou mandar uma carta. I'm sending a letter. Você voltava para casa? Would you go back Você home? voltava para Would casa? you go back home? Está com o papelzinho na mão? You have a little paper in your hands. O Paulo escreve então essa carta que você está lendo agora. So Paul write this letter that you're E essa reading carta é right now. tão importante And this letter is so que important 2.000 anos depois nós estamos vendo essa carta. that 2,000 years later is still reading that E ele letter. manda a carta para Filemão. And he sent the letter to Philemon. Mas Filemão é um cara amoroso. But Philemon is a A guy who terceira loves. coisa que eu aprendo nesse livro é que você precisa ser amoroso. Third thing I learned from this book is to Seja be kind. amoroso, querido. Be kind. Porque a transformação de qualquer situação começa com um coração afetuoso. Be kind because the transformation of any situation starts with a kind heart. A última palavra, lê lá em português, por favor. The last word in Portuguese, É o nome de Filemão. kind, is the label of Philemon. Tem coisas que só dá para pedir para gente afetuosa. There are things I can only ask for people who are kind. Você conhece gente assim? Do you know people who are like Você that? tem gente assim na sua convivência? Do you have anyone like that in your Quantos daily tem life? um amigo desse jeito? How many of you has a friend like that? Eu tive um amigo, I had a friend. eu ainda tenho, mas nós I estamos still have. distantes há alguns anos. I still have a friend like that, but we're kind of Um far dia eu away passei from na casa each dele e falei assim: vem chorar comigo. One day I went to his house and I said, can you come and cry with me? Ele não perguntou por quê. He didn't ask why. Ele não perguntou as razões. He didn't ask the reasons for Ele it. simplesmente chegou do meu lado He just came to me e chorou comigo. and cried with me Por meia hora. about half Eu hour. estava muito mal. I was bad. Depois de tudo, ele orou comigo. And after that he prayed with me. Eu não lembro nada da oração I dele, don't remember anything about his prayer, mas eu lembro das lágrimas but dele. I remember his tears. Você tem alguém para chorar com Do você? you have anyone that can cry with you? Agora tem uma pergunta mais importante. But I have an important question for you. Alguém pode chorar com você? Can anyone cry with you? Alguém pode contar com o teu afeto? Can someone come with your account, with your kindness? Porque isso tem a ver com essa igreja. Because that's what it has to do with this church. Às vezes é lugar para as pessoas chorarem. Maybe it's a place for people to cry over. Que vocês continuem sendo assim. That you may continue to be like that. Afetuosos, Kind, amorosos, full of love. do jeito que Deus quer. The way that God wants you to be. Amém? Amen? Uma vez uma pessoa entrou na igreja
One time, one person entered the church, e ela veio até mim. and that person came to me Ele disse, eu só preciso de um lugar para orar. and said, I just need a place to pray. Eu disse, pode orar aqui. And I said, you can pray here. Eu posso orar com você? Can I pray for you? Ela disse, muito obrigado. Thank you very much. Depois que nós oramos, And then after we prayed, essa pessoa foi embora. this person went away. Eu não falei de Jesus para ela. I never talked about Jesus Eu to them. não convidei para ser crente dessa I igreja. never invited them to be a member of this church. Eu só mostrei o amor. I just showed love. Na outra semana ela voltou. Next week, she came back E orou de novo. and she prayed E again. foi embora. And she went away. E ela se tornou membro da igreja. And then she became a member of this church. Ela não ouviu a pregação, She never heard the preaching, mas ela ouviu o coração. but she heard the heart. As pessoas veem o teu coração. The people come to your heart. Seja afetuoso. Be kind. O Paulo disse, vai lá, Filemão. Desculpa, vai lá, Onésimo. Paul said, go back when Você vai receber amor. you're going to receive love. E você sabe o que Paulo estava pensando? You know what Paul was thinking? Ele queria reconciliar as pessoas. He was reconciling people. Você precisa estar comprometido com a restauração de relacionamentos. You have to make a commitment to restore relationship through forgiveness. Paulo queria pegar Onésimo e unir a Filemão. Paul wanted to hold Onesimus and hold together, E restaurar o relacionamento. and restore the relationship. Esse é um chamado para nós. This is a call for us. Porque a Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. Because the Bible said that we have a ministry of reconciliation. É o nosso chamado. This is our call. E sabe de uma coisa? And you know this? Muitos de vocês, Many of para you, não falar todos vocês, not saying all of you, conhecem relacionamento, conhecem pessoas que os relacionamentos estão quebrados. know of someone who their relationship are broken. E vocês And you know, conhecem as duas partes. and you know the two sides of E às the vezes a story. gente não faz nada pela reconciliação. And sometimes we do nothing to reconcile. Sabe por que eu gosto de Paulo? You know why I love Paul? Porque Paulo entra nessa história. Because Paul entered this story. That's Ele entra nessa história para reconciliar. he enters in the story to reconcile. Ele simplesmente diz assim mesmo, ok, não tem nada a ver com isso. Me mete nessa história. He could say, hey, I don't have anything to that story. Don't put me in it. Sabe aquela coisa terrível? You know that terrible thing? Eu quero estar bem com todo mundo. I want to be good with everybody. Você brigou com seu marido. You fight with your husband. Eu quero estar bem com você. I want to be good with you. Eu quero estar bem com você. I want to be good with Que you. vocês se matem. And then you can kill yourself. Mas eu quero estar bem com vocês But I dois. want to be good with you. Não quero me comprometer. I don't want to get involved. Paulo não disse isso. Paul didn't say Ele that. entrou na situação He entered the para situation ser pacificador. to be a Em peacemaker. Mateus capítulo 5 diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. In Matthew 5, the Bible says the peacemakers will be called sons or children of Vem God. cá vocês dois. Come here, both of you. Eu tenho um amigo no ministério I have a friend in the que ministry ele estava numa briga, no meio de uma briga de casal. that he was in the midst of a fight between couples. Vocês nunca brigam, eu sei disso. I know you never fight Vocês são um casal de missionários. because you're missionaries. De No. vez em quando pode acontecer um desentendimento. Once in a while it can happen some disagreements. Mas nesse dia o pastor estava no meio dos dois, ele estava apanhando dos dois lados. But then the pastor was in the middle of the couple and he was getting beaten by both of them. E ele estava sendo machucado fisicamente, And entendam? he hurt him physically. Can you understand that? Então no meio daquela briga ele pegou na mão do homem In the midst of the fight, he hold the hands of the e man pegou na mão da mulher. and hold the hands of the Brigou com os dois. and then it fought both of them. Não faz. Ele deu uma palavra dura para os dois. He Né? gave a very strong word to both of them, E disse, eu vou orar. and he said, "I'm going to pray. Fica quieto. Be quiet. Você também. You too." E ele começou a orar. And then he started to pray, E ele orou por meia hora. and then he prayed for half hour, 30 minutes, E orou. and prayed. E ele não orou assim, Senhor Jesus, Oh Lord Jesus, abençoe esse casal. bless this. Não, ele orou por eles. He prayed for E them. orou, e orou, e orou. And prayed and prayed and prayed, Aí o marido começou. and then the husband started. E a mulher. And then the lady, E ele disse, Senhor, e ele dizia, Senhor, nesse casal, "Oh Lord, muda essas you vidas. like this couple E change ele their puxava lives?" o marido, ele não queria vir, puxava a mulher, não And queria vir. they pulled both of them, Até que ele agarrou a mão no outro e and then they segurou. got their hands and hold Aí together. ele orou mais uns 15 minutos. And then we prayed about 15 minutes. Para colar bem colado. Você sabe como
como é que é Super Bonder, você tem que segurar um pouco. Okay. You glue really well because it's like a very powerful glue that you have to hold together, Yeah, so yeah. it glues well. É gorila. Você segura bem firme. And you hold strong, E depois que os dois já estavam chorando, and then after the two of them being eles crying, saíram de perto. and then he went away. E ele foi embora da And casa. then he went away from their home, E os dois ficaram chorando mais um tempão lá. and they Muito continued crying. obrigado, vocês dois. A missionary church has to work. E sabe o que aconteceu? You know what happened? O casamento foi salvo. The marriage was E saved, eles foram restaurados. and they were Da restored glória de Jesus. for the glory of Jesus. Mas esse é o nosso compromisso. But this is our commitment. Trazer perdão. Bring Ah, mas forgiveness. aquela minha cunhada e a outra, Oh, that's the sister-in-law, and the other eu one. não quero papo com elas. I don't want any Elas conversation. brigaram. They fought. Eu estou bem com as duas, pastor. I relate well to Eu both sou of them. politicamente correto. I am politically correct. Muda de vida. Well, change your life. Você precisa ter compromisso com perdão. You have to have a commitment with forgiveness. Paulo escreveu a carta Paul wrote the letter, e ele disse: vai lá. and he said, "Go there. Eu preciso de uma carta. I need a letter. Está aqui, chega. I found the letter. Ele disse: vai lá Go there, e não tenha medo, and don't be afraid, porque Deus vai agir. because God will act." Agora se põe no lugar do Onésimo. But now put on Onesimus' place. Eu vou morrer. I'm gonna die. Então eu acho que Onésimo chegou na casa de Filemão assim. And then I think that Onesimus came to Philemon's home. As cartas eram papiros daquela época. The letters were made of papyrus. E quando ele apareceu lá, And when he showed up there, eu acho que o Filemão falou: vai morrer! I think Onesimus said, "He's gonna die." E ele disse: antes de me matar, lê isso aqui. Well, before you kill me, bring this. E eu imagino o Filemão abrindo a carta. And I can imagine Philemon opening the Mas acho letter. que ele olhava e disse: servo fujão, I think he was saying, "Oh, runaway servant, ladrão, thief, sem vergonha. oh, you bad guy, wicked. Prepara a espada. Oh, get the sword ready. Hoje vai ter ladrão morto. We're gonna kill a thief E ele today." abre a carta. And then he opened the letter. Paulo, Paul, o que você está fazendo com uma carta com Paulo na mão? what are you doing with the letter from Paul in your head, man? Olha aí, Onésimo, Hey, Onesimus, mudou de vida. changed his life. Aceitou Jesus. Accept Jesus É crente as agora. a Christian. É teu irmão. It's your brother. Recebe-o como se fosse a mim mesmo. Receive him like you receive him myself. Wow. Eu fico esperando você. O Onésimo está lá tremendo o joelhinho. The Onesimus was shaking his E o knees. Filemão olha da carta. And then Philemon was reading the letter. E ele disse: você aceitou Jesus com Paulo? So you accept Jesus with Paul? Você é crente agora. You're a Christian now? E Paulo disse que se você roubou, ele paga. And Paul said if you're a thief, whatever took away Paul will pay back. Essa é a boa parte. This is the good part. Meu irmão! E aí acontece o perdão. And then forgiveness happened. Que coisa maravilhosa. What a wonderful thing. Está na Bíblia. It's in the Bible. Sabe de uma coisa, queridos? Do you know something about beloved ones? Vamos lá? Let's go. Entenda. Understand that the kingdom of God is a place for equality. Não eram mais escravo e patrão. They are not anymore neither slaves or masters. Não era mais o servo e o seu dono. It was not anymore the servant or his owner. Eram dois irmãos. They were two brothers now Porque Deus fez a obra. because God did his work. Sabe o que eu gosto da igreja? You know why I like the church? É que eu olho para todos vocês. Because I look to every one E of sabe o que you. eu penso de todos vocês? And you know what I think about Vocês every one são of you? tudo pecador. Because they're all sinners. Todos vocês. Every one of you. Olha aqui para frente, você está Now vendo? look at me. Dois pecadores. Two sinners. Ninguém é melhor aqui. No one is better than. Todo mundo aqui merecia para o inferno. Everybody deserves to go to hell. Todos nós temos coisas lá em cima do bagageiro do nosso carro. All of us used to have dead bodies on the top of our luggage compartment in our car. Essa parte é Tough one. Mas Deus nos ama, But God loves us apesar do nosso passado. in spite of our E past. Ele tem nos reconciliado com as pessoas. And He had reconciled with people.
E irmãos têm sido reconciliados. and brothers also being reconciled. Davi, essa é uma igreja de reconciliação. David, this is a church of reconciliation. Eu vi missionários do Brasil serem reconciliados com o Brasil nessa igreja. I have seen missionaries from Brazil being reconciled in this church. Porque essa igreja é uma igreja abençoada. Because this church is a blessed church. Eu acho que a gente está seguindo Filemão. I think we're following Philemon. Amém? Amen. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu terminar agora. Let's finish now. Mas essa é uma alegoria muito bonita But this is another very beautiful sobre a redenção. about redemption. Assim como Onésimo fugiu de Filemão e foi achado por Paulo, It's like when Philemon was a runaway and was found by Paul. assim também nós fugimos de Deus por causa do nosso pecado. We also run away from God because of our E sins. Jesus nos encontrou assim como Paulo encontrou Onésimo. And Jesus has found us like he found Onesimus. E Jesus nos mandou de volta para Deus. And God sent us back to God. Não, Jesus nos mandou de volta para Deus. Jesus sent us back to God Pelos seus méritos. through his work. Não esqueça disso. Don't forget. Não esqueça disso. Don't forget that. Deus te recebeu. God has received you. Não pelos teus méritos, Not for what you have done, mas porque Jesus te deu os méritos dele. but because Jesus gave his work in your behalf. Assim como Filemão recebeu Onésimo por causa de Paulo, As Philemon received Onesimus because of Paul, Deus nos recebe por causa de Jesus. God has received us because of Jesus. Amém? Amen. Amém. Então eu acabei de pregar. I finished to preach. Vocês aprenderam as lições de Filemão? Amém? Learn the lessons from Philemon. Amém? Amen. Ok. Se foi aula, If it's a class, tem homework. você tem lição de casa. Não tem jeito de terminar a aula, não posso liberar a classe sem dar lição de casa. I cannot dismiss the class without giving your homework. Então vamos para o homework da pregação. Vamos para a lição de casa, from the preaching. Eu não sei o que acontece, mas naquela distância ele não deveria, né? I don't know what happened, but Aperta aí para mim que eu can you venho press the para button, por favor. please? Ok. Quem são os onésimos que você conhece? Who are the Onesimus that you know? Você conhece pessoas que estão fugindo do seu passado. Do you know anyone else that are runaways from their past? Pessoas que fizeram coisas terríveis e estão fugindo dessas coisas. People who have done terrible things are running away from their past. Você conhece. Do you know? Sabe por que você está aqui hoje à noite? Do you know why you're here Porque tonight? você precisa lidar com esses onésimos. Because you need to deal with those Onesimus. Esse é um chamado de Deus para a sua vida. Because this is a call of God in your life. Segunda coisa, você está disposto a ser um amoroso Filemão? And the second thing is, are you ready or are you disposed to be one beloved Philemon? William, você está disposto a isso? Are you ready to do that? Sabe por quê? Do you know why? Porque Deus pode mandar alguns onésimos para a sua vida. Because God can send a few Onesimus to Gente que fez you. coisa terrível para você. People who have done terrible E things to depois ela you, chega na porta da sua casa. and then they show up at your front door. Você precisa perdoar. You need to forgive them. Outra coisa, você está pronto para servir de restauração para as pessoas? And another thing, are you ready to serve as a bridge of restoration Que é o que une pessoas. that unite people? Última coisa, And the last thing, você decidiu olhar todos da mesma forma, como iguais. have you decided to look everyone else at the same level, as equals? Se você não seguiu para casa, não adiantou você ter assistido a pregação. If you don't take this with you, this homework to you, to your home, you have not learned a lesson. Nós estamos aqui para reconciliar pessoas com Deus. We are here to reconcile people with God. Isso se chama evangelismo. This is called outreach. Mas nós estamos também aqui para reconciliar pessoas umas com as outras. But we are here also to reconcile people, one with another. Isso se chama graça. This is called grace, E nós somos chamados para isso. and we are called to do that. Se um escravo fujão If a runaway slave entrou para a Bíblia, entered the olha Bible, aí, crente, esse escravo ladrão e fujão entrou para a Bíblia. look at that, the Christian, this runaway slave became part of the Bible Por causa da restauração. because of the restoration.
Talvez você vai fazer parte disso. Maybe you become part of that. Já acabei de pregar. I finished to preach. Mas talvez você vai ter que fazer alguns telefonemas. Maybe you have to do some phone calls. Talvez você vai ter que marcar um chá na sua casa. Maybe you have to schedule a cup of tea. Convidar duas amigas. Invite your Talvez friends. você vai ter que ligar para o Brasil. Maybe you have to call Ou Brazil. talvez você vai ter que se reconciliar com o seu passado. Or maybe you have to reconcile with your past. Eu não sei porque eu estou pregando sobre isso. I don't know why I'm preaching about Mas this. você sabe. But you know about Passa. it. Oh yes, you know. Se acerte com o seu passado. Be ready to fix your Esteja past. feliz com o seu presente. And be happy with your Aguarde present. grandes coisas. Wait great things in your future. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Praise Que God. nós sejamos como Filemão, And we'll be like Philemon, amorosos, beloved, perdoadores. and full of forgiveness. Vamos orar? Let's pray. Senhor Jesus, Lord Jesus, obrigado por esse livro maravilhoso. thank you for this wonderful book. Nesses poucos minutos, In these few minutes, nós caminhamos pela história de Filemão, we walk through the story of Philemon, de Onésimo, of de Onesimus, Paulo. and Paul. Mas agora, Senhor, But now, Lord, é a nossa vez. it's our chance. Nós temos a semana pela frente. We have a week ahead of Nós us. conhecemos alguns Onésimos We know a few que Onesimus. estão fugindo do seu passado. They are running away from their Nos past. ajuda, Senhor, Help us, Lord, a ajudá-los to help a them se to reconciliar. reconcile. Sem pessoas quebradas, Pai, They are broken no people, nosso Father, local de in trabalho, our no workplace, nosso dia a in dia, our daily life, parentes nossos, Senhor, relatives of ours. que já não se relacionam. They don't know how to reconcile. Nos ajuda a servir de, anymore. nos ajuda a servir de ponte Help us to be a bridge of e abençoar reconciliation pessoas. and to bless people. Essa é a minha oração. This is my prayer. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Obrigado por me lembrar. Oh, thank you for remembering. Mas eu queria chamar um grupo especial de pessoas I aqui want na to call a frente. special group. Eu quero agradecer a oportunidade. I want you to be thankful for this opportunity. Mas eu quero deixar muito claro. But I want you to make very clear. Eu não tenho a menor expectativa que essa mensagem acabe aqui. I have no expectations that this message will end here. Eu envio você para casa. I send you home. Como ministro do Evangelho, As a minister of the eu gospel, envio você para I casa send you home para salvar o Onésimo, to save Onesimus, para ser Filemão to be Philemon, e para ser Paulo. and to be Paul. Se você pecou, peça perdão. If you have committed a sin, ask for forgiveness. Reconcilie-se. Legal? Reconcile. Se você é Filemão, perdoe, abrace, beije, perdoe mesmo. If you're Philemon, you forgive, you kiss, hug. Se você foi ofendido, perdoe. If you were the offended party, E forgive. se você é Paulo, And if you're Paul, está no meio da you're in situação, the midst of the situation, provoque a paz. make peace happen. Você é alguém que vai fazer a paz. You are someone who are going to be a peacemaker. Eu gosto dessa palavra em inglês, ela é muito mais bonita que em português. I like this word in English better than Portuguese. Peacemaker. Fazedor de paz. Você é um peacemaker. Você é um fazedor da paz. Vai como missionário essa semana. Go as a missionary this week. Filemão, Philemon, Deus te abençoe. God bless you.